noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa linda oportunidade de nos reunirmos em nome do Mestre para aprendermos um pouco mais dos seus ensinos, a fim de que ele efetivamente nasça nos nossos corações e não apenas no marco do calendário civil, e quando a gente sair, porta fora, que a gente leve ele dentro do nosso olhar, do nosso pensamento, da nossa maneira de ser, agir e reagir com todos que estão. Então, que sejamos todos abençoados. Só para dar um recadinho, a nossa saída hoje é pela porta que a gente já entrou, tá? Então, a nossa água será servida. E para nós darmos início às nossas atividades da noite, gostaria de convidar o nosso companheiro Jorge para nos conduzir em oração. Pai Celestial, nesse momento que nos reunimos para celebrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradecemos a Ti o dom da vida, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo os ensinamentos do nosso guia, do nosso irmão mais velho, as vésperas da data que marca a sua vinda a esse mundo, o seu nascimento, a chegada de sua dádiva com a humanidade. Mesmo após mais de 2000 anos, ainda não aprendemos a segui-lo, a espelhar os seus bons exemplos, mas que o Senhor nos dê suas bênçãos, renove a nossa fé e a nossa motivação de continuar seguindo em frente. Aqui, assistidos pelos benfeitores dessa casa, a espiritualidade amiga que sempre nos concede suas graças, oramos ao Mestre Jesus e a Ti, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai. Livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. E com os nossos corações já receptivos, temos a alegria de receber da cidade de Anjaporã, da Associação Espírita Humberto de Campos, a nossa querida companheira Elisângela Dias Pagiolo. Seja bem-vinda, Elisângela. Boa noite a todos. É sempre um motivo de festa, de alegria, podermos estarmos juntos para estudar o Evangelho de Jesus, como ele bem disse na sua oração, uma semana em que comemoramos a vinda do Mestre aqui na Terra. Hoje trouxemos como tema do nosso estudo o capítulo deste livro. Eu acho até que eu já falei dele outras vezes, chama Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Nós vamos estudar hoje o capítulo 23, titulado de Já Consegue Ir. Então, certa feita, diz que Chico, ele falava sobre o sofrimento, sobre o desespero. Então ele conta uma história que diz que tinha um aprendiz que estava fazendo um diálogo com um pastor de ovelhas, Ele fez vários questionamentos e a última pergunta dele para o pastor foi a seguinte: como deveria o pastor proceder se uma de suas ovelhas saísse de perto do rebanho, E aí o pastor falou assim que ele não poderia deixar o rebanho todo à mercê e ir atrás de uma única ovelha. Então que nesta hora, ele enviava o cão. Ele falando isso, Chico
não liguei a caneta, né? Porque eu falei, não dá. Falando isso, Chico disse assim: a mesma coisa é o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas vai em campo, que é o sofrimento. E aí ele vai fazer uma analogia, né, entre o pastor, o cão e a ovelha, onde ele diz assim que o pastor é Jesus, né, que veio à terra para nos ensinar, para nos conduzir, para nos levar para o melhor caminho, onde os passos são verdes, né, sem longe dos perigos. Então esse é Jesus. As ovelhas somos nós, a humanidade, muitas vezes rebeldes, muitas vezes queremos afastar do caminho do bem, né? E o sofrimento ele coloca, né, como cão. Porque o cão, quando a ovelha vai para longe, né, o que ele faz? Ele vai lá e morde para que a ovelha volte para junto do rebanho novamente. Mas por que De Luca questiona, né? Brincadeira, né? Por que somos tão rebeldes? E ele usa um termo, ele usa assim, ó, que é devido ao nosso egocentrismo, De Luca fala, que é o desvio do caminho do bem. É onde queremos satisfazer as nossas vontades a qualquer custo. Doa a quem doer. Né? Então, isso chamou de egocentrismo. Mas isso é porque, né, nós agimos com egoísmo. Na questão 913, Kardec traga assim, ó, qual que é o pior dos vícios? E os espíritos respondem que é o egoísmo. Porque ele fala que todos os outros vícios advêm do egoísmo. Né? E junto com esse egoísmo, né, o que vem junto com ele, são essas três, né, questões aí, que é a injustiça, o desamor e a falta de caridade. Quando ele fala de injustiça, nós somos muito juízes, gostamos muito de sermos juízes, mas não gostamos de sermos julgados, né? Na questão 876, quando Kardec pergunta qual é a definição de justiça, os espíritos respondem que é fazer para o outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Isso é justiça. Desejar para o outro tudo aquilo que a gente deseja que fosse para nós mesmos. Porque quando a gente agir assim, a gente não mata, a gente não rouba, porque eu não quero nada disso para mim. Eu não quero a minha felicidade. Então eu faço para o outro. Quando ele fala do desamor, também está lá na questão 886 nos comentários, que é a questão da caridade. Ele fala assim, ó, que o amor e a caridade é o complemento da lei de justiça, né? Que ele repete novamente: fazer para o próximo todo o bem possível que for necessário. Tudo que está na minha condição de fazer, porque às vezes eu quero fazer o bem, nossa, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria. Isso não está ao meu alcance, porque eu não tenho, né? Mas eu posso fazer o que está ali ao meu alcance, então que eu faça. E ele fala falta de caridade, porque se eu não ajo com justiça, se eu não tenho amor, eu não consigo às vezes nem ser a caridade material, que é a mais fácil. Imagine a caridade moral, que também está na questão 886. Né? Mas é bem verdade que nessa época, né, por conta do espírito natalino, né, com o nascimento de Jesus, a gente consegue muitas das vezes fazer essas três condições. Nessa época a gente fica mais justo, mais empáticos, a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente fica mais caridoso, né?
Então, com isso, a gente facilita. Certa vez eu estava fazendo um estudo, quando falava de Jesus, que fala que nessas épocas agora a gente facilita o trabalho da espiritualidade. Por quê? Mudamos a nossa sintonia vibratória. Mudar a nossa sintonia e facilita o trabalho da espiritualidade superior junto de nós, né? Hoje, quando eu estava dando uma olhada sobre o tema, né, ainda falava assim, achei algumas questões também que falam assim, que nessa época, não só dentro das casas espíritas, né, a gente vê em todos os outros templos religiosos que nessa época aumenta-se as orações. Passamos a fazer mais orações, mais encontros, né? Não sei qual é o hábito da casa aqui, né? Mas a gente reúne-se mais em nome de Jesus, faz mais, né? Fazemos campanhas de Natal, onde as pessoas estão mais dispostas a ajudar, a ficar mais solidárias, né? Pensamos muito mais nas reuniões familiares, onde às vezes pensamos assim, é Natal, eu vou ser mais tolerante com meu cunhado, com meu irmão que eu já tenho um desafeto, né? Só neste Natal. E a gente também programa a nossa transformação de uma certa forma, porque a gente fala assim, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou ser mais paciente, né? Porque ninguém fala, o ano que vem eu vou ser mais, né, impaciente, eu vou ser mais nervoso. Não, a gente sempre procura a nossa melhora e a gente começa a programar, né, desde agora, para que a gente se torne uma pessoa melhor o ano que vem, né? Então, com isso, a gente muda a nossa sintonia e faz com que a espiritualidade trabalhe mais próximo de nós, nos auxiliando. Tem uma música do Roupa Nova que fala assim, que bom se todos os dias fossem natais. Por que se a gente consegue fazer essa mudança interior, né, onde a gente passa a ser mais humano, que a gente passa a ser mais empático, como eu disse, nesta época, por que não conseguimos transformar isso durante todo o ano? Né? Porque muitas vezes nos falta, tem uma questão do livro dos Espíritos que fala se a gente conseguiria mudar os nossos vícios, vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, e os Espíritos respondem que sim, que com bem poucos esforços a gente conseguiria isso, e aí, mas o que nos falta é vontade, nos falta vontade de transformar, nos falta vontade de escolher o caminho do bem, nos falta vontade de escolher a porta estreita, porque a porta larga das facilidades, da materialidade, é muito mais fácil, muito mais cômodo. Eu não tenho tanta, vamos dizer assim, cobrança, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas a gente já esquece que nós já sabemos, nós já fomos informados. Só falta agora a gente conseguir colocar em prática, né, nas nossas ações, dentro dos nossos lares, no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, todos os dias, para que todos os dias possa ser Natal, né? E aí, Jesus afirmou, né, a cada um segundo suas obras. Então, a gente sabe que tudo que eu faço é meu juízo a meu favor ou não, né? Então, porque a gente conhece, tem que ficar olhando para ver se mudou, né? A lei de ação e reação. O que é a lei de ação e reação? É a manifestação da justiça, onde cada ato praticado, positivo ou negativo, que tem consequência correspondente. Então, todas as ações que eu fizer, negativa ou positiva, volta para mim, ação e reação. Que muitas vezes as pessoas confundem, que falam assim, é Deus que castiga. Deus não castiga. Ontem eu ouvia a Mayra Rocha, né, ela falava assim, falando de ação e reação, a gente não planta
melancia e colhe morango, e vice-versa. Então, a lei de ação e reação é a gente colhendo exatamente aquilo que a gente plantou, né? E para isso ele nos dá o livre-arbítrio, que nós somos livres para fazer a nossa semeadura, né? Mas a colheita se faz obrigatória. E certa feita eu li uma coisa que fala assim, que se Deus fosse, né, cobrar todos os nossos débitos numa única encarnação, nós não conseguiríamos, né, suportar o peso. Tamanhos são os nossos erros. Então ele nos dá outras oportunidades, que vêm a ser as reencarnações também. A gente vem, né, resgatando aos poucos. E a gente precisa para isso também aprender, né, a perdoar sempre. Porque às vezes a gente acredita assim também, né, que é determinismo. E não é, né, porque às vezes, vamos dar um exemplo assim, que eu vou contar a historinha dele agora. De um senhor que certa feita ele era um dono de engenho e ele enfiou o braço do escravo, né, dentro do triturador. E aí, certa feita, ele teria que perder o braço. Então a gente vai entender, né, que não é assim, não é determinismo, que a gente já pode, através do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, mudar isso. Então diz que, deixa eu lembrar muito, Saturnino Pereira era um senhor muito caridoso, muito empático, né, espírita, frequentador, trabalhador. Um certo dia, ele no seu trabalho, onde ele trabalhava numa fábrica de costura, houve-se um barulho de dor, né, que ele tinha se cortado lá onde ele trabalhava. E todo mundo falava assim, mas justo Saturnino, um homem tão bom, é trabalhador, não falta nenhum dia, por que ele? Todo mundo se questionava. E aí ele foi para o hospital, né, deu o socorro lá necessário, pegou um atestado e foi embora. Naquele mesmo dia, tinha trabalho na casa espírita e ele foi. E lá nesse trabalho, era um dia de trabalho mediúnico, ele recebeu a informação que eu acabei de falar para vocês. Né, e nessa ocasião ele machucou, né, teve alguns cortes, e aí contou-se essa história para ele, que em uma outra existência ele, né, teria colocado o braço de um trabalhador que tinha contrariado suas ordens dentro do triturador. E aí, naquela data atual de hoje, ele teria que perder o seu braço também cortando na máquina lá que ele estava trabalhando. Mas, como ele desde, né, no ato que ele fez lá na ação passada, ele já se arrependeu. E lá mesmo ele já se transformou. Mas que nessa existência, né, ele sempre, como eu disse, foi um trabalhador, um cristão exemplar, que trabalhava em prol do irmão, frequentador da casa espírita, trabalhador, então, por conta, né, dos seus méritos, da sua semeadura, ele teve que perder um braço e perdeu apenas um dedo. Então não tem nada pré-determinado. A gente colhe, né, o que a gente plantou, mas a gente vai transformando, né, a nossa volta. Então não tem castigo. Né? A gente precisa fazer o bem para colher o bem sempre, para que um dia a gente possa ser o homem de bem. Que é para isso, né, que estamos aqui. Nós estamos fadados à perfeição, estamos fadados a ser o homem de bem. Que diz assim, né, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fizessem por ele. Esse é o homem de bem, né?
818 pergunta assim, ó, como que a gente sabe que a gente está tendo um progresso real? Então a resposta dos Espíritos é assim, quando todas as nossas ações estão de acordo com as leis divinas e naturais, estão de acordo com as leis de Deus, ou seja, como eu mudei, perdão, não passou demais, mudei sem querer, perdão. Então, quando a gente tiver as características do homem de bem, aí nós estamos tendo progresso real. E aí, nessa questão ele fala assim, ó, se possui sentimento de caridade, né? E esse complemento aqui é tudo que a gente passa a sentir de uma certa forma nessa época natalina. Observe para vocês verem. Ele diz assim, ó, possui sentimento de caridade, é bondoso. Se Deus lhe outorgou a riqueza, distribui, divide, né, com aqueles menos favorecidos. Se tem homens, colocou em sua dependência, né, se é chefe de alguma coisa, se conduz pessoas, faz com bondade, sem usar, né, de autoridade, sim, com humildade, é indulgente, não fica apontando os erros, né, se coloca no lugar do outro, sem julgamento, procura ajudar sempre, né? Não é vingativo, respeita o semelhante. Então, a gente passa a fazer o bem. Faz igual o Santo Agostinho, né? Passa em revista na nossa consciência todas as noites, se deixei de fazer algum bem que poderia ter feito. O que eu fiz hoje? Desde o amanhecer. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha de fazer o bem, porque nós somos cercados. Deus nos proporciona as oportunidades constantemente de fazer o bem. Desde o momento que a gente acorda, né? É um bom dia diferente que eu faço com o meu companheiro, né? No meu ambiente de trabalho. Às vezes coloco uma pessoa difícil ali para pisar no meu carro, para me ver, né? Eu brinco, mas falo de verdade com o meu irmão. Certa feita, ele me falava, né, da esposa dele que estava passando por uma dificuldade, e ele falou para mim assim, ó, eu peço paciência todos os dias. Ele falou para mim, eu falei, então, Deus não vai te dar um pozinho de paciência, Ele vai te dar as condições para que você coloque a paciência em prática, né? Aí ele falou assim para mim, passado um tempo, nunca mais pedi paciência para Deus. Então a gente pede paciência, pede muitas coisas, mas a gente não quer colocar em prova para a gente ver se aprendeu. Porque só passando, lidando pela situação, que a gente vai saber se a gente aprendeu a lição ou não. Porque não vem com um pozinho mágico, né, todas as nossas qualidades. A gente tem que ir um dia de cada vez e aprimorando. Daí a gente se torna o homem de bem. Porque ele coloca assim, depois de Lucas, né? Pois o salário do pecado é a morte. O que seria esse pecado? O salário da não obediência das leis é a morte. E ele ainda fala assim, ó, que não é a morte propriamente dita do corpo, mas a morte da felicidade, a morte da alegria, a morte da saúde e a morte da prosperidade, né? Quando perguntado para os espíritos que Kardec perguntou, por que conhecemos o sofrimento? E ele fala, porque nos afastamos das leis de Deus. Então, toda vez que afastamos das leis de Deus, conhecemos o sofrimento. E a morte da felicidade, né, e da alegria, que nos condiciona aos estados depressivos que a gente vê tanto hoje, é por quê? Porque a gente sabe, tem conhecimento, né, das nossas não obediência às leis de Deus, e aí a gente adoece. Porque a gente fala assim, por que não fiz? Sendo que eu sabia como fazia. Por que eu respondi? Por que eu bati? Por que, né, eu não obedeci, sendo que eu sei o caminho? E é isso que vai nos deprimindo, vai nos deixando mais triste,
diminuindo as nossas alegrias e nos levam ao sistema de depressão, que é uma doença da alma. A doença, a depressão é uma doença da alma, que gera uma doença física também, mente sã, corpo são. E aí ele fala da saúde, como eu disse, e da prosperidade. Então a gente sofre, por a não obediência das leis de Deus. E aí a gente às vezes fala assim, nosso sofrimento é karma, vem tudo da outra existência. Estou pagando coisas lá da existência passada. Está lá no Evangelho, que a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas doenças, a maioria de tudo que nós passamos aqui, nós estamos colhendo dessa existência. Como eu disse, se Deus fosse cobrar de uma vez só tudo que nós devemos nas outras, que não é uma existência só, numa só, nós não aguentaríamos o peso. Então, a maioria do que a gente está sofrendo hoje é a colheita dessa existência. Ainda sobra muito para as subsequentes. Então, que a gente possa fazer o bem, como disse lá na questão onde fala do amor, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, todo o bem possível que nos é permitido fazer. Porque tem uma questão que é 642 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Aí Kardec pergunta assim, não é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus? O que ele está perguntando? Basta não fazer o mal? Eu não faço mal para ninguém. Aí olha o que os Espíritos respondem, vou até ler. É preciso evitar o mal. É preciso evitar o mal. Faz o bem no limite de vossas forças, pois cada um será responsável pelo mal resultante do bem que você deixou de fazer. Então não basta só não fazer o mal. Porque olha o que ele fala, todo bem, todo mal que vier do bem que eu deixei de fazer, será na minha responsabilidade. E quantas oportunidades perdemos de fazer o bem todos os dias? Todos os dias, como eu disse, Deus nos serve de oportunidades para que a gente faça o bem. E a gente fecha os nossos olhos. Ou se não usamos aquelas tapas de cavalo, a gente só olha para frente. E se a gente olhar de lado, a gente vê o quanto de sofrimento tem do nosso lado, o quanto de ajuda eu posso dar. Mas a gente não vê. Porque se eu não vejo, eu posso falar assim, mas eu não sabia. Hoje a gente ouve muito falar assim, que a gente não sabe quem é o vizinho, a gente não sabe o que ele está passando, porque é muito cômodo eu não saber o que está acontecendo com o vizinho, porque aí eu preciso auxiliar, porque eu não preciso ajudar. Quantas vezes o nosso vizinho, eu acredito que aqui em Pernambuco é muito maior do que Jaboatão, a gente conhece todo mundo, a gente conhece todo mundo, aqui não tanto, mas às vezes se eu não conheço, eu não me envolvo, eu não auxilio, eu não sabia. É mais fácil eu falar eu não sabia do que eu procurar auxiliar, Aí Jesus fala assim, vinde a mim todos que sofreis, e eu vos aliviarei. Aí Chico nos lembra que Jesus, ele fala assim, Chico, Jesus não vem até nós quando sofremos. Ele é bom, Jesus não vem até nós quando sofremos. Jesus nos convida a irmos até Ele. Porque Ele fala, vinde até mim, que eu vos aliviarei. E aí Chico conclui assim, Jesus nos convida a irmos até Ele para encontrarmos o alívio de nossas dores. E é bem verdade que quando a gente sofre, porque quando está tudo bem, a gente às vezes nem lembra de Jesus, Nem lembra. Mas bastou a dor, o cachorro morder,
Bastou o cachorro chegar perto, aí a gente lembra. E aí, como a gente procura Jesus, né? Através da oração, a gente intensifica as nossas orações no momento de dor e sofrimento, né? A gente torna a oração mais fervorosa. Então, através da oração, buscamos mais os templos religiosos, buscamos mais aqui na casa a procura do passe, procuramos mais os estudos para tentar entender por que estamos sofrendo, né? Como que nos auxiliar. Então, buscamos mais a leitura edificante e procuramos mais refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Assim estamos trazendo Jesus mais próximo de nós, né? É o alívio que queremos. Porque Jesus não fala assim, ó, vende a mim, todos que sofreis, porque eu vos curarei. Ele não fala que vai nos curar, ele fala que vai nos aliviar. Porque para que a gente fique curado, para a gente obter a cura, é necessária a nossa transformação. É necessário entrarmos pela porta estreita. É necessário vencer os nossos vícios, que eu já disse lá na questão, que nos falta às vezes vontade para nos transformarmos. Na questão 785, como é o entrave do progresso, e aí os Espíritos falam que é o orgulho e o egoísmo. Basta vencermos o orgulho e o egoísmo. Basta parar de pensar um pouco em nós e pensar no próximo. E assim, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a nós mesmos. Colocar no próximo o amor, assim como eu me amo. Mas ainda hoje, muitas das vezes, nós nem conseguimos nos amar direito, fazendo tantas coisas que acabam com a nossa saúde, acabam com a nossa vitalidade. Então precisamos amar mais, colocar em prática os ensinamentos de Jesus conosco e com o próximo. Se a gente aprender, desejar para o próximo, fazer para o próximo tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito, aprendemos a máxima de Jesus e já conseguimos a evolução, E ele diz assim, ele encerra o capítulo dizendo assim, em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Parece que é tão fácil, vinde a mim vocês que estão sofrendo, que eu vos aliviarei. Entretanto, para falar a verdade, já consegue ir? A gente já consegue ir ao encontro de Jesus para que Ele nos alivie, para que Ele nos ajude na nossa transformação? Porque com Jesus isso é mais fácil, essa transformação. Então que a gente possa ir de encontro com Jesus, para que Ele alivie nossas dores, para que Ele alivie nosso fardo, que com Ele já disse que o jugo do fardo é leve, para que a gente consiga a nossa transformação. Este livro, todos os capítulos, ele traz uma oração, onde ele encerra cada capítulo. Eu acho que tem aqui, mas eu vou ler. Que ele diz assim: bondoso Jesus, o cão do sofrimento surgiu em minha vida, a dor tem me acompanhado em muitos lances do caminho, mas hoje aprendi que este cão veio me buscar, porque eu me afastei das leis espirituais que você também me ensinou, às quais eu, na verdade, nunca dei muita importância. Sempre achei que este assunto era religioso demais para a minha vida, mas eu não compreendia que religiosidade é vida, é paz, é o bem em nós. E por isso, hoje estou aqui sofrendo. E o cão me encontrou.
Eu quero voltar para o seu rebanho, amigo Jesus. Ainda estou com as roupas sujas, com as mãos ensanguentadas. Tenho fome e frio e o coração gelado. Quero ir até você. Estou cansado de sofrer. Quero o seu alívio, mas quero também a cura. Eu aceito o remédio do seu evangelho. Recebo o seu amor, sinto-me digno outra vez para recomeçar o meu caminho, pois não vi em suas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu jogo fora também as minhas pedras, meu orgulho e minha arrogância. Quero aprender a ser bom, e a sua vontade para comigo é a maior ajuda que eu poderia receber. Em sua amizade eu descanso, em sua humildade eu me aconchego, em seu coração eu volto outra vez a ser feliz. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, que nos traga, Senhor, esse espírito natalino, hoje e sempre, que tenhamos um excelente fim de ano, sempre envolto no Evangelho de Jesus. Que possamos comemorar o Natal, mas não só a ceia, né, as comidas, as roupas novas, mas principalmente relembrar o motivo do qual se faz a reunião, que é celebrar a vida de Jesus, a vida dos seus ensinos, né, para que Ele esteja sempre junto de nós. Que Jesus nos abençoe. Convidamos agora os nossos companheiros passistas a tomarem os seus lugares, para que a gente tenha um momento da renovação psíquica, emocional, física, espiritual. E rogamos a nossa companheira que nos conduza em oração. Senhor Jesus, que possamos nesse instante acerenar as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, Senhor, receber todas as bênçãos, toda a medicação, que sabemos, Senhor, que recebemos desde o momento que adentramos esta casa, mas que agora, onde o ambiente se torna um hospital, um pronto-socorro, que possamos receber todas as energias que a espiritualidade preparou para cada um de nós. E assim, somos lhe gratos por mais essa oportunidade bendita que nos concede de trazermos, Senhor, o nosso equilíbrio, de trazer o alívio de nossas dores físicas, mas principalmente das nossas dores e dos nossos males espirituais e morais. Senhor Jesus, gratidão. E te rogamos ainda que essas bênçãos possam ser levadas, Senhor, através dos nossos pensamentos até os nossos lares, que fluidifique os nossos lares, que envolva cada cômodo, cada ente que lá deixamos, com essas energias de amor e de paz. Também te rogamos que se estenda a cada um que sofre em seus leitos de dores, de sofrimento, em leitos de hospitais, os asilos, os orfanatos. Senhor Jesus, que o seu Evangelho possa se fazer presente junto deles. Rogamos também, Senhor, pela fluidificação da água, que ao tomarmos dela com fé e amor,
acariciados, envolvidos com o seu amor. E assim, nós te agradecemos mais uma vez e te rogamos, Senhor, permaneça conosco, que nos envolva com as suas bênçãos de amor e de paz, para que assim torne mais fácil o nosso caminhar, nos direcionando no caminho do bem, das nossas escolhas. E assim te rogamos que permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Obrigada, Elisângela. Somos gratos que o seu caminho seja iluminado na borda da Indiaporã, com toda essa luz que você deixou no nosso coração, mostrando, né, a jornada que é chegar até Cristo dentro de nós, iluminando a nossa mente, o nosso modo de ser, na constância do nosso dia a dia. E que essa semana de Natal seja envolta de muita harmonia entre as famílias, àqueles que vão partilhar conosco, ressaltando sempre que é quem temos ao nosso redor e não o que temos, que possa estar presente nas nossas emoções, esse ideal maior do partilhar sempre em Cristo. Que tenhamos todos uma semana abençoada, guiada, e na segunda-feira nossas atividades continuam normal. Que o Senhor esteja com todos nós.